Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com a nossa disciplina de didática, falando um pouquinho sobre a aula, tá? Então, a aula, ela é a forma predominante de organização do processo de ensino, tá? Então, nela criam, desenvolvem, transformam as condições necessárias para que os alunos assimilem conhecimentos, habilidades, atitudes e desenvolvam suas capacidades cognitivas, tá? É por meio da aula que serão desenvolvidos, serão trabalhados os conteúdos para que os alunos eles desenvolvam o seu conhecimento, desenvolvam habilidades, atitudes e também as suas capacidades cognitivas. A realização de uma aula ou um conjunto de aulas, tá? Requer uma estruturação didática, isto é, etapas, passos mais ou menos constantes que estabelecem a sequência do ensino de acordo com a matéria ensinada, características do grupo de alunos e de cada aluno em situações específicas. Então, a aula, ela requer uma estruturação, uma organização, tá? É necessário que sejam feitas pensando em etapas. Então, vamos exemplificar para a área de educação física, tá? Então, por exemplo, você, professor, vai trabalhar com o handball, tá? Então, o trabalho com o conteúdo handball é necessário que ele seja esquematizado, que sejam feitas etapas para esse trabalho, né? Toda uma organização. Eu não posso chegar na aula e jogar a bola para o meu aluno e falar jogue handball, porque eles não conhecem o handball. Então é necessário criar etapas para que o aluno conheça o todo, que é o handball. Então vamos começar do mais simples até o mais difícil. Então, primeiro nós vamos ensinar, mostrar o que é o handball, porque muitos nunca viram, ensinar, né, mostrar como surgiu o handball, né, sua história, suas regras, quais são os movimentos, né? Vamos praticar os movimentos, os seus fundamentos, pode ser feito por meios de jogos, né? Para eles já irem aprendendo passar, o arremessar. Depois dessa estruturação, né, de etapas, aí que nós vamos chegar ao jogo em si. Mas é necessário todo esse conhecimento anterior para que ele possa jogar o handball. Então, as aulas elas devem ser estruturadas, devem ser pensadas, planejadas e construindo a partir de etapas. Cada aula é uma situação didática específica, no qual os objetivos e conteúdos se combinam com os métodos, visando fundamentalmente propiciar a assimilação ativa de conhecimentos e habilidades pelos alunos. Então, é um conjunto, tá? É necessário você planejar para que você tenha uma situação didática, né? Para você construir a sua aula, você tem que planejar o que você quer que o seu aluno aprenda, o que você quer que o seu aluno desenvolva, que são os objetivos. Os conteúdos, então tá, eu quero que meu aluno aprenda isso, eu tenho que estar ali junto com os conteúdos e com os métodos. Então, eu vou utilizar eu quero que meu aluno aprenda isso, então eu vou utilizar deste conteúdo fazendo desta forma. A forma que você faz é o método. Então, por exemplo, o objetivo que você tem é
que os seus alunos, eles conheçam, né? Conhecer o handball. Então, para que o meu aluno conheça o handball, é necessário, eu vou utilizar do conteúdo, de um conteúdo mais teórico, né? Para que ele conheça o handball. Então, que metodologia, de que forma eu posso fazer isso? Eu posso apresentar para eles vídeos mostrando o handball, vídeos em que aparece o handball, e aí eu vou explicando o handball, tá? Em outras palavras, a aula é toda situação didática na qual se põe em objetivos, conhecimentos, problemas, desafios, com fins instrutivos e formativos que incita as crianças e jovens a aprender. Então, o objetivo da minha aula sempre deve ser que o meu aluno aprenda. Então, eu tenho que pensar o que eu quero que o meu aluno aprenda. Esse é o objetivo da minha aula. Como eu quero que o meu aluno aprenda, de quais formas eu vou fazer com que o meu aluno aprenda, aí entram os métodos, mas o objetivo central da aula é que o meu aluno aprenda algo, tá? Que ele desenvolva uma determinada habilidade ou competência. Então, a estruturação da aula. Na maior parte das vezes, não temos uma aula, mas um conjunto de aulas. Eu já falei isso para vocês quando a gente estava trabalhando a estrutura do plano de aula. Por quê? Visto que os resultados do processo de ensino não são obtidos instantaneamente, e sim pelo trabalho contínuo do professor, estruturado no plano de ensino e nos planos de aula. Então, muitas vezes, tá? Quando a gente vai planejar a aula, a gente não consegue planejar uma aula. A gente planeja uma sequência de atividades, uma sequência didática, várias aulas que vão se casando, tá? Que vão se constituindo para que o seu aluno desenvolva uma habilidade. Então, como eu disse do handball, olha quantas aulas seriam necessárias para ele aprender o handball. Para que ele aprenda o handball, é necessário que ele desenvolva pequenas habilidades, que ele vá, né, aprendendo do pequeno ao grande. Porque para que ele aprenda o handball, é necessário que ele desenvolva muitas outras habilidades. Então, as minhas aulas, elas devem ser planejadas pensando sempre no que eu quero que o meu aluno aprenda. Então, muitas vezes, para que o meu aluno aprenda, por exemplo, o arremessar, vão ser necessários que eu faça várias atividades, então serão várias aulas para que ele aprenda, para que ele desenvolva aquela habilidade. Tá? Então, a gente pode planejar as nossas aulas como sequências. Então, vamos colocar lá 3 aulas para alcançar aquele objetivo. Aí eu vou fazer uma sequência de atividades. Porque o que a gente tem que pensar, tá? A gente tem que pensar que as aulas para o ensino fundamental 1, os alunos menores, elas têm 50 minutos. Para os alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio, são 45 minutos de aula. Então, até o professor chegar na sala, fazer a chamada, explicar o que vai acontecer, ir para a quadra, fazer a atividade, depois ele tem que ter um tempo para poder voltar da quadra, os alunos tomarem água, irem ao banheiro e sentarem, se acomodarem na sala, para assim bater o sinal. Quanto tempo será que sobrou de aula? Aula mesmo, prática, ali, ou que o professor conseguiu falar, ou que os alunos fizeram. Então, a gente tem que pensar isso, tem que pensar na organização. Muitas vezes, a gente vai precisar de 2, 3 aulas para cumprir determinado objetivo,
tá? E tudo isso deve fazer parte do planejamento do professor. Então, o trabalho docente. O trabalho docente deve ser uma atividade intencional e planejada. Então, eu, professor, ao chegar na minha sala, eu tenho que saber muito bem o que eu vou fazer. Eu já tenho que ter planejado. Então, tá, eu quero os meus alunos agora, neste bimestre, por isso que existem os planos de ensino, lembra? Plano de ensino, ele planeja o ano inteiro. E os planos de aula, eles vão planejar uma sequência de aulas, né? Uma sequência de atividades a curto prazo, o plano de ensino a longo prazo. Então, aí, eu já tenho que estar na minha mente, ter esse planejamento. Por quê? Porque eu não posso chegar na sala de aula e fazer coisas aleatórias. Então, eu tenho que chegar na minha aula e ter tudo certinho. O meu aluno ele tem que aprender isso, então eu vou trabalhar essas atividades, eu vou trabalhar este conteúdo, tá? Então, deve ser o trabalho docente é uma atividade intencional, porque eu, como professor, tenho a intenção que o meu aluno aprenda. E para que o meu aluno aprenda, eu tenho que planejar todo o processo de ensino. Então, é intencional e planejado. A indicação de etapas não significa que todas as aulas devem seguir um esquema rígido. A organização da aula dependerá de seus objetivos e conteúdos da matéria, das características do grupo de alunos, dos recursos didáticos disponíveis e das informações obtidas na avaliação diagnóstica. Então, muitas vezes as minhas aulas não vão sair exatamente como planejado. Por quê? Porque os meus alunos, tá, nem sempre vão corresponder àquilo que eu estou propondo. Por isso, o professor ele deve ter um planejamento e uma organização para que ele consiga modificar a sua aula ali ao longo do processo, tá? Então, o nosso planejamento como professor não é rígido, tá? Ele pode ser modificado. Por exemplo, eu tinha um planejamento de aulas para trabalhar com vocês dentro da sala de aula, com discussões, com uma maior interação, de uma outra forma. Mas nem tudo acontece como a gente planeja. Então veio essa pandemia, estou eu aqui na frente de um computador, né, tentando mudar as minhas estratégias de ensino, adequando o meu planejamento para que vocês aprendam, tá? Então, a gente tem que ter essa flexibilidade no nosso planejar. Para isso, o professor tem que ter muito claro que ele quer que o seu aluno aprenda, ok? Então, a organização. A organização é um processo que implica criatividade e flexibilidade do professor, que é isso que eu acabei de falar. Você tem que ser flexível para fazer as mudanças de acordo com o que acontecer, né? Nem sempre vai ser uma pandemia, óbvio, mas podem acontecer coisas na escola, os alunos não estarem muito bem naquele dia, ou que você planejou não dar muito certo. Então, você tem que ter essa flexibilidade e muita criatividade para adequar as suas aulas ali, né? Ao meio, sempre pensando o que o seu aluno deve aprender. A perspicácia de saber o que fazer frente às situações didáticas específicas, cujo rumo nem sempre é previsível, né? Nem sempre vai acontecer perfeitamente como a gente planejou. Então, nós temos que ter a criatividade e a flexibilidade para fazer as mudanças necessárias, sempre pensando no aprendizado do aluno. A preparação e introdução da aula implica o entrelaçamento com os conhecimentos anteriores, né? Que é a matéria velha, demarcando o movimento do conhecimento do velho ao novo. Então, é sempre interessante que você, professor, faça esse trabalho. O que o seu aluno já sabe, né? E o que fazer esse link do que o seu aluno já sabe, do que ele aprendeu, para o que você vai ensinar. Isso é muito importante, tá? Então, retomar, faça aquela retomada
E aí você dá início ao próximo, sempre fazendo esse link. A preparação e introdução da matéria, tá? O professor, no seu momento inicial, de iniciar, né, uma matéria nova, deve haver, né, primeiramente, a preparação prévia do professor, a preparação dos alunos e a introdução da matéria e a colocação dos objetivos. Então, o professor ele deve estar preparado, suas aulas organizadas, ele deve fazer uma introdução do que ele vai falar e sempre colocar os objetivos, pontuar o que ele quer que os alunos aprendam. Antes de entrar na classe, iniciar a aula, o professor precisa preparar-se através de um planejamento. Lembra que eu falei? O professor não pode chegar na sala sem saber o que ele vai fazer. Então, o planejamento é muito importante. Ele tem que saber qual vai ser a matéria que ele vai trabalhar, quanto tempo vai durar, tá? Esclarecer, ter muito claro quais são os objetivos, o que ele quer que os alunos aprendam, quais serão as atividades, tá? Quais materiais eu vou utilizar, tá? Tudo isso deve estar muito bem organizado. A preparação dos alunos. Então, é necessário uma mobilização da atenção, tá? Para criar uma atitude favorável. Não adianta o professor começar a explicar se os alunos não estão prestando atenção. A organização do ambiente, o suscitamento do interesse e ligação da matéria nova em relação à anterior, tá? Então, eu tenho que trazer a atenção do meu aluno, a curiosidade, tá? Fazer com que ele queira aprender aquilo ali. A motivação inicial, ela inclui perguntas, tá? Averiguar os conhecimentos anteriores, se estão disponíveis e prontos para o conhecimento novo. Então, por exemplo, eu vou começar a trabalhar com os meus alunos a ginástica. Então, eu posso, para averiguar esses conhecimentos anteriores, iniciar a minha aula, fazer uma chamada temática, por exemplo. O que é uma chamada temática? Então, vamos lá. Hoje, pessoal, nós vamos começar a trabalhar com a ginástica. Então, eu quero ver o que vocês já conhecem da ginástica. Então, eu vou fazer a chamada, em vez de vocês falarem presente, vocês vão falar uma palavra que vem à cabeça de vocês quando eu falo, né? Quando vocês pensam em ginástica. E aí, você, professor, vai anotando, ou algum aluno anotando essas palavras na lousa. Então, você vai averiguar os conhecimentos prévios, o que o aluno já sabe. Então, você chama, por exemplo, Alice, ela vai falar trampolim, né? E assim por diante. Depois, com aquele rol de palavras, você vai dando início à sua explicação sobre o conteúdo. Pode ser feito só pergunta, né, pessoal? Ó, quando eu falo para vocês luta, o que veio à cabeça de vocês? E aí você, professor, vai anotando. Fazer um campo semântico, você coloca lutas no meio e vai fazendo as ramificações com que o seu aluno fala, tá? Tudo isso é uma forma de ver o que o seu aluno já sabe, iniciar o conteúdo, tá? Iniciar aquele tema que você vai trabalhar. Isso faz com que os alunos se sintam mais pertencentes à aula, que eles participem, tá? Então, não é só o professor falar. É necessário a interação, porque quando há interação, o aluno se sente mais pertencente àquela aula, tá? Então, o empenho do professor. Quanto ao empenho do professor, é necessário estimular o raciocínio dos alunos, instigá-los a emitir opiniões próprias, ligar os conteúdos a coisas ou eventos do seu cotidiano. Então, é isso que eu falei, o professor tem que estar ali, ó, perguntando, instigando, conversando, trazendo questões para que o aluno participe da aula. A necessidade de recapitular ou retificação de conteúdos ou habilidades não assimiladas. Então, você ensinou, o seu aluno não entendeu, ele não aprendeu, então eu vou voltar e vou trabalhar de uma nova forma
para que o meu aluno aprenda, tá? Eu passei uma atividade, os meus alunos não foram bem, não conseguiram entender. Eu vou dar a mesma atividade? Não. Se eles não aprenderam da primeira vez, eles vão aprender da segunda? Não. Então, eu passo outra atividade com o mesmo objetivo, tá? Apresentar a matéria como um problema a ser resolvido, mediante perguntas, trocas de experiências, colocação de possíveis soluções e estabelecimento de relações causa e efeito. Então, esse bate-papo, esse instigar o aluno, ele fazer com que o aluno participe, que o aluno discuta, tá? Para não ser só o professor falando e o aluno escutando, né? Nós queremos uma aula participativa, que todos construam essa aula ao longo de suas discussões. E aí nós temos a avaliação, que é muito importante para que o professor possa verificar se o seu aluno desenvolveu aquelas habilidades, se ele conseguiu atingir aquele objetivo que era proposto. Então, cabe ao professor ter criatividade e flexibilidade para acolher os melhores procedimentos combinados, tendo em vista o que melhor possibilita o conhecimento dos alunos. Então, é necessário que o professor, que a avaliação, ela sempre esteja ali ligada, né, ao conteúdo, à metodologia que foi utilizada e o objetivo, porque eu preciso saber se o meu aluno aprendeu. Como eu vou verificar se ele aprendeu? Por meio de avaliações. A avaliação, ela não é só a prova escrita, tá? A avaliação pode ser uma roda de conversa, pode ser um trabalho, uma apresentação, tá? Pode ser a minha observação ali do processo, tá? De uma atividade que eles estão fazendo. Então, existem inúmeros tipos de avaliações que eu, professor, vou selecionar de acordo com o objetivo proposto, o conteúdo, a metodologia utilizada. Então, planejar é o caminho para a boa aula, tá? Só ensina bem quem sabe aonde quer levar os alunos e se prepara para chegar lá. Então, a gente tem que ter em mente que as nossas aulas devem ser planejadas, tá? Eu devo ter em mente todo o processo que eu quero seguir, tá? Todo o caminho que eu quero seguir. Então, eu devo planejar, tá? Planejar está aqui e eu devo colocar no papel em forma de plano. Eu não posso chegar na sala de aula sem saber o que eu quero que o meu aluno aprenda, tá? Sem saber o que eu vou trabalhar, que forma eu vou trabalhar, tá? Então, é necessário que haja o planejamento para que o meu aluno realmente se desenvolva e aprenda, tá? Então, como você sabe, toda aula começa muito antes do momento de entrar em classe. Algumas vezes é preciso gastar horas para organizar materiais e espaços. Em outras, basta alguns minutos, mas sempre existe um esforço de preparar o trabalho com os alunos. Mesmo o professor mais intuitivo precisa fazer planos. Então, eu sempre tenho que planejar a minha aula. Eu tenho que saber o que eu vou fazer ao chegar na sala de aula, tá? Assim como não se levanta um prédio sem planta e cálculo, não se constrói educação sem planejamento. A fórmula para planejar é simples. Primeiro, define os objetivos, o que eu quero que o meu aluno aprenda, pensando nos interesses e nas possibilidades do aluno. Depois, o caminho para alcançá-los, com materiais, espaços, técnicas e tempo disponíveis. Entre o primeiro e o último ponto, é preciso caminhar muito, mas quem faz o percurso encontra a chave do sucesso. Então, o que eu quero que vocês entendam, principalmente, é que é necessário planejar. O professor, ele tem que saber o que ele vai fazer, ele tem que se organizar, tá? Para que o aluno
realmente tenham aulas que vão começando ali do mais fácil até o mais difícil, que os alunos vão construindo o seu conhecimento do pequeno ao grande, tá? Vão construindo o seu conhecimento até chegar no objetivo a ser alcançado, que é o aprendizado, ok?